Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, bom alvorecer, bom almoço, boa janta, bom café da manhã. Está começando mais um podcast para você dormir. E eu estava chegando perto aqui do fim como é que se diz? Das recomendações aqui que os ouvintes me deixam. Estava chegando ao fim. Fui surpreendido, de fato, com uma grande quantidade de pedidos de assuntos aqui, de uma vez. Então, eu vou escolher algum assunto aqui e a gente vai indo. Vou seguir a ordem da lista aqui das minhas próprias anotações, que é o assunto desenhos animados. Então, vamos falar um pouco sobre desenhos animados até você dormir aí. Bem, um desenho animado é uma coisa que eu acho que todo mundo gosta, porque todo mundo já foi criança, a gente começa a ver desenho animado quando é criança. Então todo mundo gosta de ver os desenhos animados. A gente cresce e continua gostando dos desenhos que marcaram a nossa infância e vendo desenhos aí também que são feitos para o público adulto. Tem muitos desenhos que são feitos para o público adulto. São ótimos desenhos, inclusive. Então, o desenho animado é uma coisa muito boa. Inclusive, a gente tem que, se a gente puder voltar um pouco na retrospectiva do desenho animado, que a gente tem essa ideia, desenho animado é coisa de criança, né? HQ, quadrinho, coisa de criança, de jovem. Mas, na realidade, se eu não me engano, eu posso estar completamente errado, dica de sempre. Não acredite em nada que eu estou te dizendo aqui. Sempre busque confirmar isso, o que eu estou falando. Mas, se eu não me engano, os desenhos animados, eles foram criados ali os primórdios do cinema, o cinema já estava um pouco amadurecido, estava falando da década de 20, 30, que foram quando os desenhos animados foram criados ali para passar no cinema antes dos filmes, e o público-alvo desses desenhos não eram crianças, eram adultos, não é? E isso para preencher ali o espaço antes dos filmes. Às vezes para trazer um informativo ou o entretenimento mesmo, mas era um público adulto para quem os desenhos animados eram feitos. Claro que isso vai começar a ter um apelo maior com as crianças em algum momento, acho que talvez na década de 50, e aí vamos pensar desenhos animados bem mais voltados para o público infantil, apesar de que era voltado para o público, no início era uma coisa voltada ao público adulto ou para o público geral, né? Todas as idades ali. Os próprios desenhos em quadrinho, né? HQs, também surgem, eu não sei qual que é a história assim das HQs, mas eu sei que na década de 20, 30, 40, tá muito vinculado ao público adulto, né? Também. Ou a um público geral, mas também pegando crianças, jovens e adultos, mas muito focado ainda no adulto, né? Flash Gordon, Superman e tal, era bastante focado também para o público adulto, não só para uma coisa infantil. Capitão América, enfim, coisas aí da época da Segunda Guerra Mundial, apesar de que o quadrinho com certeza vem de antes, né? Tem os quadrinhos, acho que também o pulp, a cultura pulp tem a ver com os quadrinhos, não sei ao certo, né? Talvez a gente está falando aí da década de 20 do século passado, da literatura pulp que vai ter alguma coisa de ficção científica, violência, crônicas de histórias urbanas e tal. Eu acho que os desenhos em quadrinhos entram aí também. E isso é um tipo de literatura bem realmente voltado também para o público adulto. Mas bem,
Essa é a parte histórica aí dos desenhos, do que eu acho, do que eu sei sobre desenhos. De HQ ou desenho animado. Que posso estar completamente errado. Mas tá bom. Falando de desenhos animados, vou fazer uma lista, então, dos melhores desenhos animados. Né? E é difícil pensar agora, porque quando você precisa falar essas coisas, dá um branco na sua cabeça. Mas com certeza, nos melhores desenhos animados, pegando ali, tô tentando pegar pela minha infância, são os famosos. Bob Esponja, um grande desenho animado, muito bom. O Bob Esponja, ele é bom porque ele é meio nonsense, né? Ele tem um humor meio nonsense ali. O Bob Esponja é boboca, um amigo dele, Patrick, é boboca. O Lula Molusco é o cara chato, o cara mais velho e ranzinza, que é muito racional, enquanto Bob Esponja e o Patrick são adultos quase que irracionais ali, mas eles são felizes. A irracionalidade deles é o que garante a felicidade e o bem viver desses personagens. Como disse algum filósofo, qualquer um, não sei qual, a ignorância é uma bênção, é a verdadeira felicidade. E é isso, o Bob Esponja é uma pessoa. O Bob Esponja é uma pessoa, não, um personagem, né? O Bob Esponja e o Patrick, amigo dele, são completamente irracionais, mas são completamente felizes. E quando você olha pro Lula Molusco, né? Que é um cara mais velho, racional, tentando sempre pensar a lógica das coisas, uma pessoa ranzinza, uma pessoa que acaba nunca se divertindo, não vê o lado bom da vida, né? Que ele tá ocupado demais pensando sobre a vida e não vivendo a vida pelos seus momentos primordiais, vitais e pulsantes, né? Eu acho que Bob Esponja, nesse sentido, é um grande ensinamento nietzschiano. Quando Nietzsche fala que a gente tem que, às vezes, se entregar para as pulsões da vida, né? Para o que é a vida. E não negar a vida. Porque a racionalidade, ela faz parte do ser humano, ela é importante, mas a racionalidade posta de uma maneira ali exacerbada, sobreposta ao lado emocional, né? Tampando, obscurecendo esse lado emocional, irracional, também sufoca uma parte do que é ser humano. Porque o ser humano, se ele tem esse lado, seu lado racional, também tem o seu lado emocional. Tem o seu aspecto apolíneo, né? Deus Apolo, Deus da razão e tudo mais, da ciência. E o seu lado dionisíaco, que é aquele lado que se entrega às pulsões da vida, à irracionalidade, ao momento, ao instante. E o Nietzsche fala que o ser humano, para viver bem, tem que buscar esse equilíbrio, né, entre o seu lado racional e o seu lado irracional, emocional e lógico, apolíneo e dionisíaco. E o Bob Esponja é essa grande lição de que o Bob Esponja, ele vive a vida dele, ele planeja algumas coisas, mas ele se entrega para a vida e vive bem. E o Lula Molusco tá preso ali na lógica, na interpretação do mundo a partir de um viés lógico, fica ranzinza. O Siriguejo é o cara que ele não vive a vida porque tá sempre pensando num subterfúgio para viver bem a vida, que seria o dinheiro, que é necessário para viver a vida numa sociedade capitalista, mas ele está sempre pensando em ganhar mais dinheiro. Então o dinheiro, ele consome o siriguejo e acaba que ele não vive. Está sempre preocupado ali com o controle dos trabalhadores, né? Ali do Bob Esponja e tudo mais. Como ganhar mais dinheiro, maneiras mirabolantes de ganhar mais dinheiro, e não acaba aproveitando esse dinheiro. Então ele também nega a vida. Nega a vida em função de um valor, de uma ideologia maior, que é o dinheiro, que é o capitalismo. Tá outra lição nietzschiana aí. Tá aí, né?
E é isso aí. O meu resumo do Bob Esponja é: Bob Esponja é uma lição nietzschiana, de filosofia nietzschiana. Viva a vida, não seja um niilista, né? Na concepção nietzschiana, que é diferente do niilismo tradicional, né? Niilista para o Nietzsche é aquele que nega a vida, né? Então, não negue a vida. Busque ser como Bob Esponja e viva a vida nos seus instantes pulsantes e verdadeiros. Claro que também tem sempre a grande discussão aí do Bob Esponja ser gay, né? Por muito tempo isso foi uma discussão. Não sei se o criador do Bob Esponja confirmou essa versão da história, mas eu acho que pode ser. Pode ser. Tem a Andy também, que se o Bob Esponja é gay, ela também é. Tem essa interpretação. Já ouvi pessoas falando isso. Então são só delírios aí do pessoal desvendando o mundo dos desenhos. Mas para mim, na minha interpretação, prefiro ter Bob Esponja como um grande arauto da filosofia nihilista, nietzschiana e pré-existencialista. Esse é o meu resumo de Bob Esponja. Um dos melhores desenhos aí da infância. Outro desenho bom é o Pica-Pau. O Pica-Pau todo mundo já viu. Tem o Pica-Pau antigo, Pica-Pau biruta, o Pica-Pau mais normal e o Pica-Pau moderno. Tem essas divisões aí do Pica-Pau. O primeiro, mais antigo, que é o Pica-Pau completamente biruta, racista e nonsense. O Pica-Pau ali mais tradicional, que continua racista, mas é menos racista. Menos biruta, é um personagem mais controlado. E tem o Pica-Pau moderno, que é o Pica-Pau já é aquele desenho mais contemporâneo. Foi feito aí nos idos dos anos 2000 e qualquer coisa, né? 2005, 2000 e tal. Onde o Pica-Pau ele mora na casa da Winnie e é vizinho do Leôncio. Esse desenho é bom. Muito bom esse desenho aí. Looney Tunes, bom também. Muito bom. Inclusive o Looney Tunes, a última que lançou, a mais moderna, é maravilhoso. Demais. O Patolino ali é o personagem mais fulcral de todos os Looney Tunes. Né? Ele é um cara despreocupado, meio nonsense também. Enfim, aprecio bastante. Ele também é um mago, né, com seus incríveis poderes. Se você nunca viu essa chamadinha do Looney Tunes moderno, procura aí no YouTube Patolino Mago. Uma musiquinha aí, um vídeo musical, que é o Patolino Mago de RPG aí. Muito bom. Tem a grande música do Mago Patolino. Vamos ver outros desenhos aqui. Coragem, o Cão Covarde. Que é um desenho mais... É engraçado, um desenho infantil, mas que também não é infantil ao mesmo tempo. A criança vê e se diverte. E fica até com medo, que é uma coisa meio terror ali. O adulto também ele vê e se diverte e ainda acha bizarro. Continua achando bizarro. Com certeza um dos melhores desenhos já produzidos. Coragem com Covarde. Já trazendo aí para todo mundo, desde a primeira infância, o susto, o terror e o medo de viver. Outro desenho bom é o KLB, a Turma do Bairro, que era um grupo de crianças rebeldes que queriam viver sem os adultos. Eles se reúnem numa grande casa da árvore, que é uma base paramilitar de crianças, paramilitares e espiãs, que lutam contra os adultos. É um desenho legal. Esse desenho era bom. Mas não lembro muito dele aí não. Um desenho bom, mas que eu nunca assisti muito, era Puro Osso.
o puro osso era a morte, né, a figura da morte ali. Por algum motivo ele ficava preso na terra com duas crianças. O Billy, uma criança completamente perturbada e sem nenhum senso de qualquer coisa, e a irmã dele, que eu não sei qual é o nome, que é uma pessoa mais centrada, mais racional ali, lógica, diferente do seu irmão completamente absurdado, viviam ali aventuras no mundo das sombras, né? Já que eles tinham que acompanhar a morte. Eu também não sei a história muito bem desse desenho, porque eu nunca vi muito esse desenho. Mas quando eu via, tinha oportunidade de ver esse desenho, que passava na TV a cabo e eu não tinha TV a cabo, então quando eu ia na casa de alguém que tinha TV a cabo e eventualmente estava passando por o osso, eu assistia e me divertia muito. Deixa eu pensar aqui, outros desenhos. Estou pensando nos desenhos da infância, né? Desenhos aí mais que o adulto vê e se diverte, mas um pouco mais focados para o público infantil também. Agora, indo para desenhos da... Deixa eu ver. Tô indo por épocas. É adolescência. Adolescência eu era otaku, né? Então eu via desenho japonês. Meu desenho japonês favorito era Bleach, que eu ainda acho interessante, legal, assim, tem uma estética bacana e tal. Os personagens bacanas, historinha bacana. Na verdade, talvez se eu visse hoje de novo eu achasse completamente bobo, mas pelo menos a estética é bacana ali. Você tem os Shinigamis, que são os deuses da morte. Eles ficam ali andando, matando monstros espirituais ali, no mundo dos vivos. E o Shinigami, ele é meio samurai, assim. Carrega uma espada e vai matando esses monstros com a sua espada. E aí tem um personagem lá que ele é um cara normal, acaba virando um Shinigami, meio que sem querer, e vai entrando em altas aventuras ali. Várias temporadas. Eu cheguei a ter inúmeros mangás desse desenho aí, desse anime. Desenho não, né? Porque se chamar de desenho, o otaku pula no meu pescoço. Mas é desenho japonês. Um desenho do tipo anime. Mas continua sendo desenho. É um desenho animado. Vamos ter essa maturidade, por favor, de assumir o desenho anime como desenho. Só que de um tipo diferente. Anime Death Note, claro, todo adolescente viu Death Note. Que é legal também. Nada contra aí. Um anime bacana. Tem a questão do Shinigami também, que é o deus da morte. Muito recorrente aí em vários animes. Eu nunca vi muito Naruto. Nunca fui tão chegado no tão famoso Naruto. One Piece é muito grande. São milhares de episódios. Né? 1000 e tantos episódios. Não vou ver isso. Não tenho tempo de ver isso. É anime, né? Eu fui otaku por pouco tempo. Eu não fiquei nessa fita de anime por muito tempo, não. Ainda gosto de anime, eu acho muito legal. Tem animes muito bons. Recomendo aí Ghost in the Shell, o filme. É um filme essencial para você que gosta de anime, para você que gosta de animação, para você que só gosta de ver filmes bem feitos. É uma obra-prima do cinema de animação japonesa e tal. Um filme com várias críticas e tal. Gosto muito de... Eu tô até revendo agora Neo Genesis Evangelion, que é outro anime muito bom. Muito bom. Meio depressivo, claro, porém muito bom. É um anime legal. Tem uma história que eu não tenho como contar, que é um negócio meio complexo. Tem uns negócios com cristianismo, uns nomes malucos lá. Tem os Evas, tem o Adão, tem anjo. O anjo é o inimigo e o Eva tem que matar o anjo.
tem os manuscritos do Mar Morto, aí quando começa o anime tem aquela abertura, né? É uma abertura linda, já começa com a cabala judaica, aquela árvore da vida, né? Da Kabbalah judaica. Então, tem várias coisas ali, elementos escondidos no anime para você entender, pesquisar, para tentar entender, compreender melhor esse anime, que é complexo. É complexo, mas não é nada de ai meu Deus, cabeção demais. O fã, ele coloca muito o Neo Genesis Evangelion como um anime muito hermético, que você tem que ser muito inteligente para entender, porque é muito difícil. Mas, gente, para com essa prepotência. É desenho de criança no robô gigante matando o monstro. É isso. Só que aí no meio ali tem um monte de depressão, umas reflexões filosóficas e uma viagem maluca do autor pensando isso. De metáforas e referências. Você pegou a metáfora, vai entendendo ali a história. Ah, mas as referências com a Kabbalah judaica e não sei o que, os easter eggs. Beleza, mas você não precisa disso para entender a essência da obra. Você pode depois estudar a Kabbalah judaica e ficar procurando referências ali no anime e tal. Seja em algumas falas, seja em algumas imagens que tem ali. Tem uma imagem muito boa que é um momento que o Ikari, que é um chefão lá de uma instituição que tem no anime, ele tá na sala dele, sentado na grande mesa dele, e o chão ele é tipo um espelho, né? E aí causa esse reflexo, né? E ele tá na mesa, de certa forma a imagem dele e o reflexo formam um hexagrama, né? Aquela estrela de 6 pontas, mas que também vai lembrar muito ali uma questão uma imagem famosa do ocultismo, que eu esqueci o nome agora, mas que é os velhos antagônicos, né? A luz e a obscuridade, que são um sendo reflexo do outro, formando o hexagrama. Então são referências como essa. E é legal você ver isso no anime? É legal, você entende ali a construção do personagem como uma mistura da racionalidade com a obscuridade. Né? Ele não é difícil de qualificar se ele é bom ou mal. Ele tem seus pontos negativos, mas ao mesmo tempo ele está ocupando o seu lugar ali como protagonista, buscando uma melhoria de alguma coisa. É legal você pensar isso aí, mas você não precisa disso para entender o resto do anime. Você pode entender a mensagem básica ali, sem essas referências. Então vamos parar com essa prepotência aí. Que é a mesma prepotência que vários fãs de Rick and Morty têm. Que é outro desenho bom, desenho já voltado para o público mais adulto, não tão infantil. De ficção, né? Desenho de ficção ali do vovô bêbado maluco e do menino idiota. Rick and Morty. É um desenho legal, né? Só que assim, já tá o quê? Na quinta temporada, quarta temporada, e ficou uma porcaria. Vocês vão ter que me desculpar isso aqui, mas ficou uma porcaria. Esse negócio já devia ter acabado, esse desenho. Tá na quinta temporada, já era pra ter acabado na quinta. Não tem mais história. Eles estão, como dá muito dinheiro, ficou muito famoso, eles estão inventando história, inventando episódio pra ficar dando dinheiro. Mas não precisava, era melhor só logo desenvolver a história, os arcos, né, de história mesmo, acabar com tudo e ficar uma coisa boa. Igual a primeira e a segunda temporada. São temporadas maravilhosas de Rick and Morty. Que é esse desenho que como tem muitas referências à cultura pop, referências à ficção científica, conhecimentos de física e tal. Tem ali o niilismo, né? Tem uma filosofia por detrás, como é que é o nome? É meio Lovecraftiano também, o Rick and Morty, né? Tem a questão do terror cósmico, lembrei agora o nome, do terror cósmico, né? Essa ideia de que o ser humano não é nada, a vida é desimportante, tudo são só acidentes, causalidades do universo, blá blá blá. Legal, assim. São ideias
tem uma filosofia, tem um negócio ali por detrás, mas também não é tudo isso, sabe? Não é um... Você não tá lendo um tratado de Hegel ou um tratado de Kant. É só um desenho, com várias referências. Que são referências meio intelectuaisinhas e tal, legal. Vou pagar o de cult aqui, vou ver o que morde, legal. Parabéns pra você, chefe. Mas continua também sendo um desenho completamente cheio de suas bobagens também. Mas é um desenho muito bom. Não perca um episódio. Apesar de que já foi longe demais essa quinta temporada, quarta temporada, não sei lá onde é que tá esse desenho. Outros desenhos bons. Deixa eu pensar aqui. Família, eu adoro Família da Pesada. Muita gente não gosta, mas eu adoro Família da Pesada. Eu já vi tudo. Estou, inclusive, revendo de todos os episódios, desde o primeiro. Já estou na 18ª temporada, né? Vou terminar um dia aí. Mas adoro Família da Pesada. Um humor ali nonsense. Gosto desse humor nonsense, né? Me faz rir como uma criança. Na pegada de Família da Pesada e Rick and Morty tem South Park, que é um desenho que eu não vejo muito, não acompanho, né? Eu já vi episódios soltos, mas também que tem humor muito bom. Um desenho que eu gosto aí. O desenho Simpsons, não gosto. Reconheço a importância dos Simpsons aí, um dos desenhos e séries de televisão mais aclamados e que estão em exibição há anos, né? Sem interrupções praticamente. Então tem uma importância aí, mas acho bobo. Né? Acho que não faz muito meu feitio. Tem também aqui um desenho que eu tava vendo recentemente, que é Gabinete de Conspirações. O que que é? Meu Deus do céu. Não sei o que é de conspirações. É da Netflix. Uma produção aí da Netflix. Não sei o que é de conspirações. É uma história de uma cientista aí que trabalha no Deep State, né? Do estado profundo aí. Legalzinho também. Uma pegada meio Rick and Morty. Lembra um pouco. Tô vendo aqui desenhos da Netflix. Big Mouth, eu já assisti bastante desse desenho, que é um desenho de putaria, basicamente. Acho legal, assim, tem um negócio legal, mas tá na 6ª temporada, já deu, né, gente? Já não tem mais o que falar. Tem uns negócios meio cringe, assim, foi longe demais. É meio... Acho que é legal, porque ele tenta tratar de assuntos tabus, né? A questão da sexualidade na adolescência, de uma maneira ali mais descomplicada e sem tratar como tabu, mas ao mesmo tempo hipersexualiza, eu acho, demais as coisas. Aí também acho que não acaba se perdendo um pouco ali na proposta. Outro desenho que eu gosto bastante, inclusive é um dos meus favoritos, e é um anime, é Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, Neo Genesis Evangelion e Ghost in the Shell são animes que acho que todo mundo deveria ver. Mas eu não gosto de anime, não sei o quê. Veja, você não vai se arrepender. Talvez de Neo Genesis Evangelion, que é um pouco mais viajado, você se arrependa. Mas Cowboy Bebop e Ghost in the Shell, assista. Os filmes do estúdio Ghibli, né? Que eu nunca assisti muitos, mas são bons também. Independente se você gosta ou não da cultura japonesa e de anime e tudo mais. Dessa linguagem típica que é o desenho anime. Cowboy Bebop é muito bom. É um dos meus desenhos favoritos. É curto, são 26, 27 episódios de 20 minutinhos, tem na Netflix, é fácil de achar. É maravilhoso, assim, é ficção científica, né? Você tem ali um universo que é o planeta Terra. Na verdade, não, se passa ali no meio no espaço, né? Tem o planeta Terra, tem Marte, tem
tem as luas ali de Júpiter e tal, blá, 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 blá. Então, o mundo ele não está globalizado, ele está universalizado. Porque você tem colônia em Marte, colônia na Lua, nas luas de Saturno, não sei o quê, no planeta Terra. Meio que o planeta Terra foi abandonado, aconteceu uma porcaria lá. E as pessoas vivem em outros lugares aí do sistema solar. E você vai acompanhando ali uma equipe de caçadores de recompensa. Espaciais, né? Tá aí, por isso tem essa coisa do cowboy, né? Caçador de recompensa, cowboy. E é um dos animes mais aclamados pela crítica especializada e pelos fãs também. E não são dos animes, é uma das animações mais aclamadas da história. Que é muito bem feito. Primeiro, é muito bonito. O desenho, o visual, o estilo, o universo que é criado ali gera imagens, né? Fotografias muito bonitas. É um universo interessante. A história, ela é muito interessante também. Porque você tem ali 26, 20 e tantos episódios, que vai parecer redundante, mas episódios que são episódicos, ou seja, eles não têm muita relação uns com os outros. Você pode ir vendo ali, de maneira fora de ordem, que você vai... Cada episódio tem a sua historinha, né? Tudo mais. Você entende ali o que está acontecendo. Mas claro que existe uma linha mais ou menos tênue ligando todos esses episódios. Primeiro que tem as histórias de cada personagem. Cada personagem tem um drama, né? Em relação ao seu passado. É um anime que é um desenho que fala muito dessa relação entre o passado, o presente e o futuro. A estética desse anime é o de futuro usado. Para você que não sabe o que é a estética do futuro usado, é só se lembrar de Star Wars. Basicamente, nesses filmes de ficção científica, a gente tem duas estéticas, né? Do futuro utópico, ou seja, que no futuro as coisas são... É o progresso, a tecnologia vai redimir a sociedade, né? E aí é tudo muito claro, é aquela coisa ali muito perfeita, uma sociedade harmônica, uma tecnologia maravilhosa e tal. Esse é o futuro utópico, é uma estética. O futuro usado é uma estética, acho que é mais interessante porque é mais real. A ideia de que, assim, mesmo com o desenvolvimento abrupto da tecnologia, as desigualdades vão continuar existindo na sociedade. As coisas ficam velhas, né? Quando você vê o Star Wars, você tem ali o Star Wars dos primeiros, da década de 70 mesmo, de 72, o Star Wars 4, Uma Nova Esperança. Os robozinhos, né, o C3PO e o R2, eles caem ali no planeta Tatooine e são pegos pelos ETzinhos lá, que eu esqueci agora, os Javas, lembrei o nome da raça, os Javas, que eles vivem no deserto e assim, eles têm a tecnologia deles, mas é uma tecnologia toda ferrada, toda fodida, assim, umas coisas meio sucata. É tecnológico, assim, é uma tecnologia inventada, que a gente não tem hoje, uma coisa avançada, mas ao mesmo tempo usada, né? Desgastada. Os robozinhos ali também desgastados e tal. E essa estética do futuro usado, né? Que é muito interessante, remete a essa desigualdade de um futuro que é tecnológico, mas que é desigual, que não é utópico, é mais humano, né? Então tem o Cowboy Bebop tem essa grande estética permeando aí todo o, o anime, o desenho. E aí você vai seguindo a história de cada personagem tem sua história com seus problemas, né? São bem misteriosos, você vai descobrindo bem aos pouquinhos, né? Bem aos pouquinhos mesmo. E são sempre problemas que guardam essa relação entre passado, presente e futuro. São personagens que não conseguem eles vivem o presente de uma maneira episódica, de uma maneira arrastada, quase sem conexão, que eles não conseguem vislumbrar um futuro porque estão sempre presos a problemas do seu passado. E esses problemas são diversos. Cada personagem ali vai ter um problema diferente com o seu passado. E esses problemas prendem
e condicionam o presente desses personagens de forma tal que eles têm um futuro nebuloso, incerto ou simplesmente, como eu posso dizer, um futuro desimportante ali. Parece que eles estão sempre presos ali no seu estado presente, não se importando muito com o que vem depois. E tem também, através da estética e da fotografia, que, que, que cria o universo, esse universo do Cowboy Bebop, ele vai fazendo críticas ali a essa modernização desigual, a essa globalização desigual, né? Ainda que no anime não seja uma globalização, seja uma universalização, porque é no sistema solar, né? Não é mais no globo. A humanidade deixou o seu berço terrestre para habitar outros locais, mas a gente pode fazer essa relação com a globalização no próprio planeta Terra, né? Um anime da década de 90, então essa discussão da tecnologia, da globalização, estava muito em voga. E de como existia toda uma esperança, né, com o final da Guerra Fria e com o desenvolvimento rápido da tecnologia, que essa globalização chegasse para todo mundo, teríamos o futuro brilhante. E aí a gente tem um anime que é exatamente o contrário, criado nessa mesma época. É um anime com essa estética de futuro usado, ou seja, a tecnologia de ponta vai existir, só que ela vai existir de maneira desigual, vai chegar de maneira desigual para as pessoas, formando uma sociedade desigual, porque não é a tecnologia não vai resolver os problemas da sociedade, não vai redimir essa sociedade, se a sociedade continuar problemática, né? Mas é um anime bem legal, que ele tem essa globalização, ele tem outros aspectos que falam dessa globalização, quando ele mostra ali as cidades no espaço, né, são sempre cidades onde as pessoas estão circulando, os personagens ali estão circulando, e são personagens diversos ali. Os personagens, assim, não os principais, né? Só você vai observando ali no anime, são de culturas diversas, só que convivendo no mesmo local. É um anime que fala muito também dessa relação entre tradição e modernidade, tradição e tecnologia. Que a tecnologia, ela não supera a tradição, a superstição e a religiosidade. Ao longo do anime inteiro você tem ali os personagens principais, eles são pessoas que vivem essa era da tecnologia, mas eles consultam seus oráculos, estão ali envolvidos com algum tipo de superstição, vamos colocar assim, que eles acreditam, e onde tudo convive junto. A imensa tecnologia de ponta com essas tradições. E é um anime que coloca isso não de uma maneira antagônica, né? Tipo de uma crítica, tipo, a tecnologia vai superar a tradição, ou não, a tecnologia é 100% ruim, temos que voltar às tradições. Não, é um anime que coloca a tradição e a tecnologia como coisas complementares, que existem juntas e vão seguir juntas, existindo aí e moldando a vida e a percepção da sociedade das pessoas. Esse anime é o meu xodó. Esse desenho é o meu xodó. Eu descobri ele recentemente, né? Faz um ano, qualquer coisa assim. E ele me pega demais. Além de que a trilha sonora dele é muito muito boa. A trilha sonora dele é basicamente jazz, ou jazz, para os íntimos, né? Brincadeira, eu odeio gente que fala jazz ao invés de jazz. Por favor, para com isso. É jazz. Né? Já está no próprio nome. Bebop é um tipo de jazz. Né? Então, Cowboy Bebop. E é bebop, assim, porque é um jazz bastante improvisado. E os personagens no anime, eles parecem que vivem sempre essa vida improvisada. Como eles não têm perspectiva de futuro, eles estão presos, o presente deles é sempre uma constante improvisação, não tem perspectiva de futuro, porque eles estão presos ao seu passado. Né? Então é legal como esse anime faz essas relações de personagens que não conseguem criar um futuro porque estão presos ao seu passado. Da mesma forma que uma sociedade
altamente tecnológica consegue esse progresso tecnológico, mas não consegue desenvolver e resolver seus problemas porque está presa também a essas condicionantes de problemas sociais e do capitalismo, da globalização desigual e tal, ou da tecnologia, da mistura entre tecnologia e tradição, né? Essa mistura entre passado e futuro. Então eles vivem sempre nesse... Parece que eles estão sempre improvisando ali a vida deles. Isso faz muito sentido com o nome, né? Cowboy Bebop, que é esse tipo de jazz improvisado. E a trilha sonora também, em grande parte, é de jazz. E são músicas muito, muito boas. Muito boas mesmo. Pois é, falei muito desse anime aí, que é o meu... Recentemente tá sendo meu desenho favorito. Cowboy Bebop. Tem até que ver de novo. E tem o filme também, né? O filme não tem muito a ver. Quer dizer, tem a ver com anime. É como se fosse um grande episódio desse anime, né? Mas ali, enfim, não é tão bom quanto o anime. Já vamos aí com 41 minutos de podcast. Já falei bastante sobre desenhos animados. Os desenhos animados ali que me movem, que eu gosto, fizeram parte da minha vida e fez parte da vida de muita gente, porque o desenho é isso, né? Ele reúne vários gostos, várias tribos, grupos, pessoas que se identificam a partir dos desenhos que assistiam. Deixei de citar tantos outros desenhos, né? Irmão do Jorel, que na verdade é Irmão do Jorel e Cowboy Bebop. São os meus animes, são os meus desenhos animados favoritos. Irmão do Jorel, meu Deus do céu, como é que eu esqueci? Irmão do Jorel é uma coisa maravilhosa. Desenho brasileiro, com humor meio nonsense também, do pessoal da TV Quase, humoristas de primeira categoria. Um desenho que tem críticas também ali sociais e tal. Muito bom. Meu favorito, Irmão do Jorel, Cowboy Bebop e talvez Neo Gênesis Evangelho, não sei. Mas com certeza Irmão do Jorel e Cowboy Bebop. Também tem O Segredo Além do Jardim, um desenho mais recente feito pela Cartoon Network, que é um desenho muito sensível, muito bonito. Tem poucos episódios também, eu acho que dá pra você ver numa tarde, senta assim, pega uma tarde e vê O Segredo Além do Jardim. É de uma sensibilidade, de uma emotividade muito grande. Ele é meio depressivo, assim, tem essa mensagem, uma mensagem meio existencial, meio sentimental ali com os personagens. É muito bom, O Segredo Além do Jardim, que era da Cartoon Network. Que mais tem? Como é que é aquele o Steven Universe. Isso é legal também. Nunca terminei de ver Steven Universe, mas eu acho bem legal esse desenho também. O Hora de Aventura, muito bom Hora de Aventura também. Apesar de que o Hora de Aventura ali, ele tá cheio, cheio, cheio de referências à mágica. Então, para você que é ocultista, ou gosta de estudar o ocultismo, gosta de estudar magia, magia do caos, Aleister Crowley, Helena Blavatsky e toda essa galera aí, discordianismo, Jornada do Herói, Cabalá judaica, tarô, né? Quando eu falo tarô, gente, esquece o tarô daquela mulher que para e fala assim, vou ver seu futuro no tarô. Esquece isso, tarô não é isso. Tarô é outra coisa, né? Uma prática mágica que não vê o futuro. Ela serve para você interpretar os seus estados mentais momentâneos ali, a partir de arquétipos. Então esquece esse negócio de ver futuro na carta de tarô. Mas para você que curte todas essas coisas aí, no Hora de Aventura tá cheio de referências disso aí, que eu não sei interpretar muito bem, mas eu sei que tá. Tem o desse mesmo autor do Hora de Aventura, né? Tem o The Midnight Gospel, que é muito legal também, apesar de que eu odeio o personagem principal, que eu não sei qual que é o nome dele.
Odeio ele. Cara chato, cara bobo. Mas é porque esse personagem ele é exatamente o tipo de pessoa que eu costumo achar chata na vida real. Só que ele tá ali no desenho, né? E aí, por isso eu odeio ele, ainda que o desenho seja bom. Também tem várias referências ali, obviamente, ao ocultismo, às práticas mágicas. Inclusive tem um episódio desse desenho, The Midnight Gospel, que fala apenas sobre ocultismo. E de maneira muito explícita. Fala de Telemann, né, da doutrina ali do Aleister Crowley, assim, de maneira bem direta, e até é uma certa explicação ali da lei de Telemann. Telemann, que significa vontade em grego, se eu não me engano. Tem as leis, né? Faz o que tu queres, é tudo de ser da lei, que é a primeira lei de Telemann. E a segunda que é amor, amor sobre vontade, né? Amor sobre Telemann. E, enfim, bem legal também esse desenho. Apenas um show, um desenho também meio nonsense, meio ficção científica, meio geek, assim. Muito legal também. Nunca assisti todo, esse eu já assisti quase todo, né? Apenas um show. Diria que assisti 60, 70%. Mas é muito bom também. Grande desenho. E não sei o que mais falar. Já vou ir pra. Olha o sono chegando. Tem também. Tava esquecendo desse desenho. Mas que com certeza é um dos meus favoritos. E veja que eu já tava esquecendo dos meus favoritos. Que é o desenho BoJack Horseman. Pra mim, tá ali, ó. Cowboy Bebop, Irmão do Jorel e BoJack Horseman. Talvez em quarto lugar nessa lista aí. Não necessariamente tem um melhor, né? Mas só uma lista do que eu acho bom, sem necessariamente, BoJack é melhor do que Cowboy Bebop e tudo mais. Aí talvez entre o Neo Gênesis Evangelho, não sei. Mas Cowboy Bebop é um desenho animado também direcionado para o público adulto. Muito bom. Eu acho espetacular. BoJack Horseman. Acho que é um dos desenhos mais... Ele é meio depressivo também. Tem ali uma depressão. Mas ele tem um humor ácido, um humor bacana ali. Eu gosto do humor do BoJack Horseman. Gosto do desenvolvimento da história e da construção dos personagens. É um desenho que eu acho que tem personagens bem interessantes assim para analisar. Analisar a vida e a complexidade da vida, a complexidade dos personagens. O próprio BoJack Horseman, ele é um personagem odioso, assim. Mas porque ele é muito escroto, ele é muito chato, ele é prepotente. Mas ao mesmo tempo você vai conhecendo esse personagem que no primeiro momento se apresenta ali de uma maneira muito otária, né? Um cara muito otário. E o início desse desenho, dessa animação, é meio lento, assim. Recomendo que, se você começar a ver BoJack Horseman e achar chato, dê um tempo a mais. Ali, termina a primeira temporada, porque ela é um pouco mais lenta, demora um pouco você engatilhar para ir construindo aquele universo ali. Mas o BoJack então é esse personagem que você odeia no primeiro momento. Você não vai deixar de odiar ele vai continuar uma pessoa problemática, né? Um cavalo, né? Não é uma pessoa ali, é uma fábula o BoJack Horseman, né? Ou da animação. Tem pessoas e também tem animais antropomorfizados. Mas você vai continuar odiando ele, mas você vai vendo que ele é um cara complexo. E tem outros personagens também que vão
ter essa complexidade, assim, tem a menina, esqueci o nome agora, tô esquecendo o nome dos personagens, mas tem a menina que acompanha ele e que também, principalmente nas temporadas mais avançadas, vai ter bastante coisa dedicada para ela, assim, nas relações dela com outras pessoas. Acho que um desenho, uma animação interessante para pensar as relações humanas, assim. É claro que fala de muitas coisas ao longo dos episódios. Tem crítica à economia, tem crítica à pauta de costumes, tem crítica ao armamentismo, piadas com a mídia e etc e tal. Mas eu acho que é muito bom para pensar a relação das pessoas entre si, a complexidade dessas relações e de também da gente observar as pessoas como assim, os personagens, né? E a partir de analisar esse personagem também levar isso para a vida cotidiana como pessoas complexas, né? As pessoas são contraditórias, elas são obviamente estupidamente imperfeitas e contraditórias mesmo. E é difícil dizer, às vezes, se essa pessoa é uma pessoa boa ou ruim. Apesar de que, por exemplo, o BoJack está sempre fazendo coisas bem ruins, ele você tem você fica ali um pouco preso a ele. Ele tem seus momentos talvez bondade seria difícil de falar bondade, pode até ser bondade. Alguns momentos de breve iluminação e, e é interessante ver como esse personagem é construído, ele tem os seus problemas e como ele vai lidando com esses problemas. Seja o personagem principal, seja a menina que acompanha ele, principalmente, são, acho que para mim os dois personagens mais bem desenvolvidos. Os outros personagens também têm questões e problemáticas que vão sendo colocadas ali, mas não chega a se aprofundar tanto como o BoJack e a menina que acompanha ele, que eu esqueci agora o nome dela, da personagem lá. Enfim, da menina asiática. Meio asiática, meio estadunidense. É, é interessante o que mais nesse desenho, que é um dos favoritos meus. Espetacular. Deixa eu pensar. Assim, ele é esse desenho é um grande arco de redenção, né? De uma certa maneira, do personagem principal. Onde a gente acompanha ele em sua luta quase que incessante de ter de suportar o grande peso de ser você mesmo, com todas as suas contradições, com todas as suas seus vacilos, os seus imensos, enormes e constantes defeitos, né? Porque esse personagem é um personagem muito problemático nas suas ações, nos seus pensamentos, na sua conduta, e ele tem que lidar com isso, né? E a gente vai acompanhando esse processo de como ele lida consigo mesmo e com esses grandes fantasmas, com esses grandes problemas, com esses grandes espantalhos, ao mesmo tempo também que as outras pessoas vão aprendendo a lidar com ele, né? E acaba que, em resumo, assim, eu vejo muito esse desenho como um grande arco de redenção desse personagem principal. Claro que cada personagem tem sua história, tem suas questões, são arcos menores ali, ou nem sempre menores, né? Mas com outros objetivos. Mas o arco do personagem principal é um arco de redenção. E, e é muito. Ajuda a gente a pensar em algumas situações de. Tá, tem uma pessoa que fez uma conduta aqui muito errada, muito complicada, mas ao mesmo tempo. É que eu tô tentando falar sem dar spoiler, né? Fica meio complicado. A pessoa fez uma conduta aqui muito problemática, mas tá, e agora? O que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso, né? Eu só excluo essa pessoa, eu
aceito ela e continuo do lado dela, já que ela reconheceu o seu problema e efetivamente busca resolver essa questão. Como eu lido com isso, né? Qual é humanamente, né? Como que eu vou me relacionar, seja com uma outra pessoa que tem condutas problemáticas, ou seja comigo mesmo quando eu faço e tenho uma conduta, um pensamento problemático. São coisas que eu tô lembrando aqui agora que me chamam a atenção nesse desenho, né? Mas é um desenho muito legal mesmo. Cada episódio ali costuma ter obviamente um tema que vai trazer alguma reflexão, alguma crítica sobre a mídia, sobre o cinema, a sociedade. É um desenho estadunidense, né? Então, sobre a sociedade estadunidense, sobre a sociedade ocidental, né? Então, muita coisa acaba servindo para a gente pensar também a nossa realidade. Muita coisa fica muito restrita à realidade dos Estados Unidos ali. Mas ainda assim é bom. Tem essa questão, né? Tem a própria história que vai se desenvolvendo ali, do arco dos personagens, né? Uma coisa bem lenta e gradual, assim. E você vai entrando cada vez mais no mundinho ali, e nos problemas, qualidades e vicissitudes de cada personagem, né? E isso é muito legal. E ver a interação que esses personagens então vão ter uns com os outros para resolver seus problemas, e tal, ver esse grande drama humano dos relacionamentos humanos, todos eles, assim, amizade, paternidade, maternidade, hum, relacionamento amoroso, enfim, todos os tipos de relacionamento. E isso, desenvolvimento dos personagens uns com os outros e do desenvolvimento do personagem em si para si, né? Como que o BoJack ele é uma pessoa ali sem muita consciência de si e que vai desenvolvendo cada vez mais uma consciência de si mesmo no sentido de se descobrir quem é e perceber suas contradições, seus defeitos e buscar essa redenção que muitas vezes é uma redenção para consigo mesmo e não uma redenção com outros personagens, né, com outras pessoas, porque tem certos atos ali que ele vai fazer que são quase que imperdoáveis, né, ou já são imperdoáveis, então ele não vai se redimir com outras pessoas, com outros personagens. Os personagens não vão desculpá-lo, né? Mas assim, pelo menos ele busca sozinho redimir a si mesmo para si mesmo. Buscar uma melhora, ele não pode melhorar, ele não pode é, voltar no tempo e desfazer, né? A gente não pode voltar no tempo e desfazer as merdas que a gente fez e desfazer o sofrimento que eventualmente a gente causa para outras pessoas, por exemplo, né? Não tem como, mas ainda assim a gente pode lidar com esse problema e tentar ser melhor daqui para frente, né? E o BoJack faz muito isso a partir de algum momento ali do desenho. Então, esse aí é incrível. Um dos meus favoritos. BoJack Horseman, Cowboy Bebop, Irmão do Jorel. Meu top 3 aí, desenhos de legais. Agora, deve ter mais de 50 minutos. Dá 1 hora de podcast, eu falando de desenho aqui. Você já deve ter dormido, espero que já tenha dormido mesmo. Porque eu também estou com sono. Aí o bocejo. Vamos dormir, gente. Vamos dormir.